Pai, Senhor, irmãos, 5 horas aqui, uma boa tarde para todos vocês. Primeiro, uma satisfação poder estar aqui, podendo compartilhar com vocês algumas verdades da Palavra de Deus. E a gente vai ter muita coisa para conversar hoje. Mas antes, lógico, vamos pedir a orientação do Senhor, né? Vamos orar? Só baixar suas cabeças, por gentileza. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque nós podemos estar junto a Ti, querendo aprender, Pai, porque o Senhor é o verdadeiro mestre. O Senhor é aquele que nos afasta do erro, que nos afasta das falsas doutrinas, dos falsos mestres, e que o Senhor esteja nos ajudando hoje, em nome de Jesus, a compreender mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Por favor. Pode sentar, irmão. Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Kleber, recém-chegado aqui à igreja pela graça de Deus. Sou originário de São Paulo, profissão de advogado, mas também sou consultor da área de bem-estar da empresa Doterra. E nós estamos aqui com essa proposta de levar para vocês algo compartilhado também na minha vida pessoal, junto com o ensinamento das Escrituras, com certeza, porque a gente compartilha vida aqui, mas vida sempre de acordo com o que nós recebemos da Palavra de Deus, tá? E qual que é a nossa proposta? A gente vai abordar então a chamada ortodoxia cristã, doutrina, teologia e apologética. São termos difíceis? São, no primeiro momento, são coisas meio complicadas, mas que a gente precisa saber. Nós vamos definir de maneira clara erro doutrinário, heresia, seita e apostasia. E como isso é perigoso para as nossas igrejas, para as nossas comunidades no dia de hoje. Também nós vamos conceituar isso com uma finalidade, não é apenas para a gente ficar floreando a luz das Escrituras, achando que tudo é bonito, estudar a Bíblia, que maravilha, não. Tem uma finalidade prática, é para o nosso entendimento e também para a nossa prevenção. Nós vamos ver ainda hoje que também nós podemos ter problemas relacionados com abrir o olho, tá? E a metodologia que estou utilizando é a aula expositiva. A gente vai examinar várias porções das Escrituras, fiquem com as Bíblias Apóstolos e, se possível, anotar, ou quem puder anotar alguma coisa, tá? Eu vou usar aqui na exposição a versão nova, versão transformadora, João Ferreira de Almeida, que ela tem uma linguagem mais fácil para a gente poder compreender. Só que eu peço uma coisa aos irmãos, dúvidas apenas ao final, tudo bem? Guardem as perguntas, anotem as perguntas, anotem o ponto que vocês querem perguntar. Porque se a gente for interromper toda hora, não vai dar tempo da gente abordar tudo que precisa abordar. Tá certo? Então vamos lá. Próximo slide, por gentileza. Ortodoxia. Que palavra esquisita, parece igreja ortodoxa, né? A gente fala, né, ortodoxia, mas o que será que esse negócio de ortodoxia? Vamos lá, existe uma explicação diretamente do grego. Ortos, reto, e doxa, opinião. Ou seja, a opinião correta, a opinião adequada, a que nós precisamos ter nas nossas vidas. Ou seja, a ortodoxia ela cuida do cumprimento de preceitos, de decisões e de ideais de um sistema. Afinal, nós estamos em um sistema. Nós temos um sistema de governo, nós temos um sistema social, nós também temos um sistema dentro da nossa vida cristã. Então nós temos vários fundamentos e antes deles, evidentemente, eu tenho que falar para vocês que a ortodoxia bíblica, que é esse sistema, é lógico que é diferente da igreja ortodoxa, que ela leva esse nome como se ela se dissesse a glória reta da palavra de Deus, da parte de Deus. Então vamos separar as coisas, não confunda a igreja ortodoxa com ortodoxia, que é o que nós precisamos ter aqui na nossa vida. Eu peço aos irmãos abrirem o Salmo 119 e nós, evidentemente, não vamos ler o maior capítulo da Bíblia composto por 176 versículos, né? Não é esse o objetivo, vocês podem ler depois. Mas numa rápida olhada desse Salmo, vocês já vão perceber uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Salmo 119. Não vou ler, mas eu vou destacar. Sabia que nele aparecem 21 vezes a palavra estatutos,
23 vezes preceitos, 21 vezes decretos, 20 vezes ordens, 25 vezes lei, 22 vezes mandamentos e 29 vezes a palavra. E por que será que esses termos estão aí no chamado Salmo da Excelência da Lei Divina? Na verdade, esses termos, eles têm uma regularidade. Percebam que eles praticamente significam a mesma coisa. Leis, estatutos, preceitos, decretos, ordens, mandamentos. Isso é ortodoxia. Então, quando a gente for falar a respeito disso, do cumprimento de preceitos, decisões e ideais de um sistema, vamos atentar ao que o Salmo 119 está nos ensinando. A excelência da lei divina nos encaminha para essa tal dessa ortodoxia. Abram agora em Deuteronômio 28, versículo 14. Para adiantar, eu vou ler para os irmãos. Não se desviem por menos que seja de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. As referências sempre vão estar nos slides, tá bom? E Provérbios 4, versículo 27, também vou ler para vocês. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Ou seja, o Senhor nos dá o caminho reto, né? Até se fala, o mesmo prefixo ortos é de ortopedia, por exemplo, de ortografia, ou seja, coisa reta, coisa correta. Você quer alinhar a sua coluna, você quer alinhar a sua bacia, você tem que ir no ortopedista. Ou seja, você tem que alinhar. E é exatamente essa proposta do Senhor para nós. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Guarde seu pé do mal. Então, nós também podemos encaminhar as seguintes diferenciações, né? A ortodoxia ela vai diferenciar da chamada heterodoxia ou a heresia, né? Se a gente deve observar um caminho através da ortodoxia, a heresia é discordância deliberada dessa verdade. Calma que a gente vai analisar isso com mais profundidade daqui a pouco. A ortodoxia também difere da não ortodoxia, mas essa daí é o pessoal que não quer seguir a verdade, quer seguir o caminho, os preceitos de Deus do seu jeito. Se for bom eu sigo, se não, tá? É um outro erro também. E existe ainda teologicamente chamada subortodoxia, que a pessoa se coloca abaixo dos padrões da ortodoxia, ou seja, essa não está aí com nada, ela não quer saber de nada, tá? E ainda que seja explicitamente contrária a ela, é o verdadeiro rebelde sem causa, né? Só que a gente tem vários alinhamentos que foram feitos pela igreja cristã ao longo dos séculos para justamente defender a ortodoxia. Desde o século II depois de Cristo, nós temos registros de pessoas que se dedicaram à ortodoxia. O fulano está falando lá, Jesus não é Deus. Epa, o que nós vamos fazer a respeito disso? O fulano lá está dizendo que não existe trindade. Opa, o que nós vamos fazer à luz da palavra de acordo com o que ele está dizendo? É isso que nós precisamos sempre nos atentar. E várias vezes aconteceram até mesmo cismas. A própria reforma protestante, ela foi justamente um movimento de ortodoxia para que a gente voltasse e principalmente houvesse uma implosão dos fundamentos que haviam até então, para que realmente a igreja surgisse e não ressurgisse, porque ela nunca deixou de ser igreja desde os primeiros tempos. Tá bem? E por isso que nós temos que cuidar do nosso fundamento. Percebam que o teor das nossas explicações será sempre voltado para a prática, para o dia a dia. Não é apenas para a gente ficar refletindo no momento e chega no culto cuja bateria está tocando agora, chega naquele momento a gente vai esquecer tudo. Não esqueça. Discernimento doutrinário, pessoal, é muito importante. Não é qualquer coisa que a gente recebe que a gente tem que ser como uma esponja que absorve. Não deve ser assim. A gente precisa atentar aos fundamentos, ter discernimento. Será que o que ele está ensinando é de verdade? É da palavra de Deus? E os bereanos lá de Atos, eles iam nas escrituras para conferir. Quando o pastor pede para a gente olhar o que está na Bíblia, olhe
e olhe o que está antes e o que está depois. Olhe os contextos. Não fique apenas atento ao que ele está explicando, porque às vezes o que ele está explicando conduz a um raciocínio errado. Não estou dizendo que o nosso pastor faça isso, longe de mim. Mas às vezes o pregador pode falhar. Outra coisa, um senso de proporção. Temos que estabelecer o que realmente está sendo ensinado. É ortodoxia? É o cumprimento de preceitos e decisões, ou um negócio que está sendo encaminhado para o legalismo, por exemplo? Tomar cuidado com isso. E, sobretudo, um equilíbrio. Ninguém aqui vai ficar dizendo regras para os outros, ficar dizendo uma série de coisas à toa. Vamos ter discernimento, pessoal. Pegar a Bíblia e estudar todo dia não é brincadeira, mas deve ser feito, tá bem? Próximo slide, por favor. Agora, nós vamos entender algumas coisas mais práticas, saindo dessa parte meio filosófica de ortodoxia, e vamos trazer para algo mais próximo de nós, né? Quem aqui já não ouviu falar em doutrina? É o que nós aprendemos aqui na escola bíblica, mas é o que nós temos também na nossa vida cristã. Nós precisamos disso. Por que então a gente vai estudar doutrina, no caso, né? Então, deixa eu passar para vocês apenas aqui. A gente já falou a respeito de ortodoxia, mas nós estamos aqui, falando de doutrina. O nosso fundamento é justamente o que nós estudamos da palavra de Deus. Então, quando nós falamos em doutrina, nós vamos relacioná-la com outros aspectos também da chamada doutrina, da teologia cristã. A doutrina se relaciona com a teologia, que vai se relacionar com o que nós chamamos de apologética. Então, quando a gente fala em doutrina, vamos entender, por exemplo, com o que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu, naturalmente, vou falar para vocês do que se trata isso. O texto diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. E atento a isso. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Como que eu vou me preparar para explicar a razão da minha fé? Através da doutrina. Se você quer realmente não ficar gaguejando, titubeando ou mesmo fugindo de qualquer debate no seu trabalho, no seu condomínio ou em qualquer lugar onde você esteja a respeito da razão da sua fé, seja firme na doutrina. A doutrina que conduz a teologia, que dá força à teologia, que também vai te ajudar a fazer a chamada defesa da fé, que é a apologia. Aí eu leio também para os irmãos 2 Pedro 3, 16 e 17. Se os irmãos quiserem abrir e conferir junto comigo, e se de repente eu estou dizendo um texto que não está na Bíblia? Eu falo a referência para a gente poder agilizar e ganhar tempo. Mas, por favor, confiram na versão de vocês. Está no quadro a referência. 2 Pedro 3, de 16 e 17, diz assim: ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários são difíceis de entender. É Pedro falando de Paulo, tá? E os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. O que ele está querendo dizer com isso? Todo sopro de vã doutrina. Tem gente que pega não apenas uma igreja, mas pega individualmente os irmãozinhos. Não é bem assim não, seu pastor está errado. Vai começar a falar aquelas coisas, a gente tem que estar armado contra isso, tá? Então, o que eu digo para os irmãos é justamente essa firmeza que a gente precisa ter. A doutrina, na verdade, ela é relacionada com a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa visão de caminho. A gente precisa perceber o seguinte: como que Deus fala a nós, ao nosso coração, no nosso contexto histórico? Como que Ele fala nos dias atuais conosco?
E nós precisamos perceber isso, até mesmo para perceber que existe um contexto histórico por trás da Bíblia. Tem mensagens, por exemplo, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas não precisam ser aplicadas hoje porque nós temos algo melhor chamado Cristo. Mas no contexto da época, se eu falasse isso, eu poderia ser apedrejado até a morte. Então nós precisamos atentar ao nosso fundamento também ligado à nossa cosmovisão. A inconsistência pessoal ou coletiva, ela pode acontecer em qualquer igreja, em qualquer comunidade de fé. Então estejamos atentos, porque a pessoa pode ser inconsistente e saber apenas o básico ou nem isso. Tem gente por aí que não sabe a respeito de fundamentos básicos da vida cristã e está congregando nas igrejas. Falta do quê? De doutrina, de evangelismo, de discipulado dessa pessoa. Eu não sabia que Jesus fazia tudo isso. Aí, de repente, ela se escandaliza, perde a fé, quando alguém fala para ela que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Tem gente que só pensa que Deus é amor, que vai dar tudo certo, que todos são filhos de Deus. Não é assim, tá? Pensem a respeito disso. E os meios de ajuda que nós temos são vários. Porque graças a Deus nós temos esse zelo pela doutrina, nós como Igreja de Cristo. Perceba o seguinte, o que nós vamos daqui a pouco perceber que vai ser até recitado nos nossos cultos com pergunta e resposta? O catecismo. O catecismo, ele é uma das formas que nós temos de nos aperfeiçoar na doutrina. Medite na questão do catecismo, medite na resposta e no fundamento. Mas nós também temos os credos, credo apostólico, por exemplo, e também temos os chamados sínodos, que são reuniões onde são discutidos alguns fundamentos. Exemplo, o sínodo de Dort, onde foi feito na cidade de Dordrecht, lá, se eu não me engano, nos Países Baixos, me fugiu agora, mas que foi falado lá a respeito do movimento arminiano, das heresias que eles estavam pregando, e houve uma resposta dos calvinistas contra esse movimento, tudo com fundamento doutrinário, tá ok? Nós também temos as chamadas teologias sistemáticas, são ótimas para a gente poder analisar os nossos fundamentos de fé, mas retém o que é bom. Nem toda teologia sistemática vai ensinar, porque ela também está atrelada à cosmovisão de quem a escreveu. Tem algumas aí no mercado, né? Eu, por exemplo, tenho a do Wayne Grudem, tem várias outras, do Franklin Ferreira, por exemplo, é muito boa, do Berkhoff, do Hodge, dentre outras, né? Mas temos teologias sistemáticas das mais variadas. E a diferença básica é que a sistemática, ela, como diz o nome, sistematiza as doutrinas em vários corpos doutrinários. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus, a gente vai ver isso daqui a pouco. E tem a teologia bíblica, que ela quer entender as coisas de Deus, não entendam mal esse termo, os assuntos ligados a Deus, através da revelação dele, ou seja, você vai diretamente nas Escrituras para entender a respeito disso. Tá? É um estudo indutivo, na verdade, né? Você vai de um lado para o outro. Tem uma Bíblia que ela é muito boa, a Bíblia Thompson. Eu tenho essa Bíblia, edição contemporânea de Almeida, é muito boa. Você faz um passeio na Bíblia. Esse é o estudo indutivo, é a teologia bíblica, tá ok? Então nós temos as características da doutrina, que são necessidade, nós precisamos de doutrina, nós precisamos de um fundamento. A pertinência pertence a nós, é necessário para nós. A praticabilidade, ou seja, nós precisamos dela no nosso dia a dia. A unidade, ou seja, nós precisamos nos identificar com pessoas que também têm a mesma base doutrinária que nós, porque senão vai ficar uma confusão daquelas. E também temos a questão espiritual, que é o nosso fundamento mais interno. O nosso coração, onde que está o fundamento da nossa fé? É isso que nós também precisamos enxergar. Próximo slide, por favor. Eu já comentei então a respeito das teologias sistemáticas, mas esses são os principais assuntos que a base doutrinária nossa faz
nas teologias sistemáticas. São esses basicamente os assuntos com esses nomes um tanto diferentes: bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia ou paracletologia, né? E todos esses assuntos são desmembrados em outros mais específicos para responder o máximo de dúvidas que nós tivermos. Ou seja, são livros grossos, são livros tanto caros, mas vale a pena ter em casa para pelo menos consulta, tá? Vale muito a pena investir numa boa teologia sistemática, mas sempre retém o que é bom. Vem cá, Kleber, tá certo. Aprendi sobre ortodoxia, aprendi sobre doutrina. Próximo slide, por favor. O que é então essa tal de apologética que nós vamos ver agora sobre essa questão de seitas e heresias? Parece que você está dando uma volta. Não. Tudo nós precisamos estabelecer com conceitos claros, para vocês poderem perceber que a doutrina se relaciona, estou indo para o quadro aqui, a doutrina se relaciona com a teologia, e a teologia vai ser a base da chamada apologética, que é justamente o que nós vamos usar para poder entender um pouco melhor a respeito de como se caracteriza uma seita e uma heresia, tá bom? Então nós precisamos entender e também definir o que significa a respeito dessa questão apologética. Então vamos lá. Do grego nós temos aqui apologéticos, por derivação de apologia, que é a defesa verbal. Ela existe desde o grego clássico, tá? Desde os filósofos gregos, mas perceba o seguinte: é uma defesa verbal, não é uma defesa de escudo. Eu fico me protegendo, eu tenho que falar, eu tenho que botar para fora os conhecimentos, eu tenho que fazer uma defesa que vai atingir a outra pessoa. Digamos que há um ataque envolvido, mas há um ataque proposital. Pode ser amoroso, mas é um ataque proposital. Então, quer dizer, um meio de defesa que eu utilizo, é um argumento que eu utilizo, ou seja, nós precisamos saber argumentar para defender a nossa fé. E como que eu vou saber argumentar? Estou indo para o quadro para mostrar para vocês. Como que eu vou saber argumentar se eu não tenho uma base teológica consistente e se eu também não tenho uma doutrina firmada na palavra de Deus? Isso simplesmente vai ser inócuo. E as pessoas, no mínimo, se forem simpáticas, vão dar risada na nossa cara. Tá? Você não sabe de nada, você não sabe dos nossos sacramentos, você não sabe quem foi Muhammad. Aí vai começar a fazer aquelas indagações, declarações que a gente entende que são totalmente erradas, tá? Então a gente precisa também saber, quem joga futebol aqui sabe, né? Tem aquele negócio, a melhor defesa é o ataque, né? Então a gente também tem que saber responder quando tentam nos atacar, porque vão atacar das maneiras mais sutis possíveis. Teve uma vez, inclusive, que todos do meu trabalho foram convidados, mas já colocaram no bilhete, todos crentes, tá? Não vamos ficar bebendo muita bebida alcoólica, não. Para quem foi o recado? Sendo que eu era o único crente presente. O que a gente responde numa dessa? Saibam responder. Mas vamos então citar 4 caminhos que são os básicos, que são as chamadas perspectivas de abordagem, tá? Vocês perceberam que a gente tem um fundamento, que a gente vai tentar demonstrar a verdade da fé cristã contra as falsas doutrinas. Nós temos então por ordem a clássica, né? A evidencialista, a fideísta e a reformada. Não vou colocar para vocês, num primeiro momento, qual é a minha posição, até mesmo porque aqui não é uma defesa acadêmica, é basicamente uma defesa daquilo que nós precisamos saber, o básico do básico, para poder saber como que nós vamos argumentar, e eu vou dar um exemplo muito claro, que é a dúvida de muita gente lá fora, tá? Antes, fazendo uma observação aqui na clássica, vocês podem perceber que eu coloquei Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o pai da escolástica, uma corrente filosófica que é tida como uma das mais proeminentes da Igreja Católica. Digamos que nós temos que fazer apenas uma observação aqui para reter o que é bom. Eu li partes da Suma Teológica, que é a obra-prima deles, escrita por Tomás de Aquino. Vi muita coisa errada, mas a gente também pode ver com eles uma forma de argumentação.
né? Como que ele faz? E ele é um dos expoentes dessa escola clássica que também tem Agostinho, Anselmo, Norman Geisler, que quem já teve contato com a apologética sabe que ele é um dos grandes defensores aí da fé, que ele escreveu aquele manual de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia, refutando. O Sproul, grande Sproul, né? Falecido em 2018, grande pastor. E William Craig, que ele é muito conhecido pelo pessoal, principalmente que tem aquele contato com criação e evolução, aqueles debates apologéticos na internet. O que essa escola clássica ela vai ensinar, né? Ela expõe a incoerência do argumento da pessoa e dá a resposta apologética. Eu exponho que você está errado por isso, isso e isso. Evidencialista, ela é representada, por exemplo, por Lee Strobel, evidências que exigem um veredicto. Josh McDowell, mais que um carpinteiro, se eu não me engano, tem na nossa biblioteca. Ela é basicamente a defesa experimental. Veja como Cristo morreu na cruz, evidências históricas que trazem, a Arca de Noé pode estar lá no Monte Ararat, a madeira, aquelas coisas. Elas exigem um veredito. Então a pessoa argumenta da seguinte forma: ela pega um fato, uma evidência, você não tem como negar que 500 pessoas testemunharam a respeito da ressurreição de Cristo. Aí ela apresenta a resposta apologética. Fideísta, Lutero, ele defendia, mas o expoente mesmo é Søren Kierkegaard, tá? Eles expunham basicamente algo pegando do detalhe da pessoa, é algo intuitivo. Ele pega um argumento da pessoa, o que há por trás dessa objeção? Por que será que a pessoa nega Deus? Por que será que a pessoa nega a Trindade? Pega às vezes da experiência para mostrar que Deus é compassivo, que Deus ama, que Ele quer se relacionar conosco. É quase como uma apologética misturada com evangelismo. A gente pode comparar dessa forma. E também nós temos a reformada, que é Calvino, Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, que ela cuida basicamente de expor através de pressupostos. Não tem como você negar, através da sua própria experiência, que existe um Deus, que existe uma criação, que existe um Deus que influi no universo. Daí ele dá a resposta apologética. Para a gente ficar mais claro e não ficar nas nuvens, eu trouxe um exemplo que muita gente vai falar assim, poxa, mas é uma dúvida muito comum, né? Questionamento de um cético: se Deus é bom, por que existe o mal? Como que a gente vai responder uma dessa? Muita gente fica naquela assim, deixa eu pegar na Bíblia algum versículo. Calma. Por isso que nós temos que ter o quê? Doutrina e teologia, que vai nos conduzir a uma apologética, que vai nos dar ferramentas para que nós possamos responder adequadamente. Expondo como seria a resposta, basicamente, de cada uma dessas correntes. Se Deus é bom, o adepto da clássica, por quê? Como que eu poderia explicar a existência do mal? O clássico falaria mais ou menos assim: olha, seu argumento é incoerente. O conceito de moral do questionamento implica no modelo de moral absoluta, que só pode proceder de um Criador transcendente, e que esse Criador tem um propósito mais elevado, e que permitir o mal não quer dizer que seja a causa ou o causador do mal. Resposta apologética: abre sua Bíblia em tal. Ele vai responder dessa forma. Ou seja, ele vai apontar a incoerência do argumento do cético, por exemplo, e vai dar a resposta apologética. O evidencialista, ele vai dizer algo assim: poxa, mas espera aí, nós temos um universo aí, um design inteligente, tudo aponta, as evidências históricas, a história dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, você percebe que existe um caráter, que é uma pessoa que está por trás disso. Como você pode dizer então que ele seria, que ele seria o autor do mal? Mas tem as guerras. Não. As guerras têm um propósito e por aí vai. Né? Lógico que eu não vou me aprofundar nos argumentos, tá? Estou apenas dando um exemplo de como eles responderiam. O fideísta, ele vai um pouco mais a fundo na pessoa. Peraí, me explica uma coisa: por que você está julgando Deus dessa forma?
Ele parece não se importar muito, né? Porque ele é mau, mas eu te explico que não é assim. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, a gente pode se relacionar com Ele. É esse Deus que eu apresento para você. O evidencialista, o fideísta vai falar mais ou menos dessa forma. Agora se preparem. O reformado vai ser um pouquinho diferente. Porque ele, digamos que ele destoa um pouco das demais e ele vai falar da seguinte forma: peraí, você está dizendo que Deus, pelo jeito Deus é mau, né? Pelo que você está me dizendo. Tá. Eu parto do pressuposto que você concorde até de que nós sejamos autônomos para julgar aquilo que é certo e errado, né? Tá, tudo bem. Quem diz Deus como autor do mal é capaz de dizer o que é bom e o que é mal. E que isso é como dizer a Deus o que fazer e o que não fazer. Que isso é se colocar de maneira pretensiosa e arrogante diante de Deus para definir o que é bom e o que é mal. E que isso provém de um coração caído e por causa do pecado, e que somente com a Escritura a gente pode dizer o que é fato, o que é bondade e justiça. Além disso, cético, você cético ao negar Deus, fica sem base moral para dizer o que é bom e o que é justo. Vocês perceberam a inversão? Você está me dizendo e está me atacando, digamos assim, dizendo que Deus é mau pelo seu argumento. Mas quem define o que é bom e o que é mau? Eu estou respondendo um questionamento com outro questionamento e com isso demolindo a base dele. Percebam que isso é o que nós precisamos analisar. Qual dessas daqui seria a correta para utilizar? A resposta não é tão simples, porque há momentos em que nós vamos perceber que eu preciso jogar uma evidência para uma pessoa que tem algo tão cético afirmado. Eu não posso apenas jogar para ela um raciocínio, não, você é pecador assim como eu, e você está fazendo dessa forma assim como eu. Não, eu não posso chegar para todos e fazer dessa forma. Então percebam o seguinte, vai ter um momento em que você vai precisar analisar, e lógico, você não precisa utilizar todas essas correntes, mas analise de acordo com o momento, para você poder dar a resposta mais adequada que a pessoa precisa. Próximo slide, por favor. Então, nós já colocamos aqui de uma maneira mais resumida e aqui de uma maneira mais clara. A doutrina tem um conjunto de crenças e o arcabouço conceitual dela forma a teologia, e a resposta às objeções que a teologia nos dá forma apologética. A base teológica, então, ela permeia entre a doutrina e a apologética. E a apologética cuida da defesa teológica, lógica, histórica, filosófica e racional da fé cristã. Então, com isso a gente já tem um estudo sistemático acadêmico, sim, mas que vai importar para a nossa vida, para a gente saber o que responder naquele momento que a gente foi questionado. Próximo slide. E aqui eu coloco o fundamento para nós, porque nós só conseguimos vencer tudo isso com algo muito básico chamado fé. A fé que é o topo dessa escada, porque para baixo a gente não pode fincar os nossos pés. Se a gente fizer isso, a gente vai cair numa derrocada muito grande. E isso é o que acontece em muitos lugares. Próximo slide, por favor. Eu até desenhei aqui, no quadro, por favor, eu desenhei o declínio da fé cristã, que ele começa com uma dúvida e pode se encaminhar para a formação de uma seita. Mas vamos lá com exemplos mais claros a respeito da Bíblia, a respeito desse negócio de, mas espera aí, a dúvida, então não posso duvidar. Não é assim. Nós, na nossa trajetória cristã, nós temos sim dúvidas. E eu vou exemplificar dúvidas com a Bíblia de personagens muito conhecidos, que eu vou dar 3, inclusive, tá? Gênesis 15, versos 2 e 3. Abraão, quando ele era chamado Abrão, ele falou assim: Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Dúvida.
Uma vez que não me deste filho, Eliezer de Damasco, que serve minha casa, ele dará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será meu herdeiro. E o que aconteceu depois, né? Ismael, tudo, e toda aquela história. Êxodo 4, versículo 10, vou ler para vocês. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Por fim, nós temos também uma das mais clássicas dúvidas e uma das mais doídas das Escrituras. Mateus 11, de 2 a 6, é a dúvida de João Batista. Ele que estava na prisão soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: olha só, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Eu receberia isso como um tapa na cara. Jesus respondeu, atenta à resposta: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados. 3 exemplos, legal. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. O que eu quero dizer com isso? A dúvida, ela tem que ser enfrentada. Já já nós vamos ver, daqui a pouquinho, o porquê a respeito dessa escalada, porque ela é perigosa. A gente tem que cortar no ninho a dúvida. Os 3 personagens pagaram caro por dúvidas, que são legítimas, sim, estavam sofrendo, sim, mas todas elas fazem parte da nossa natureza humana, sobretudo por causa do pecado. A gente tem que lançar a Deus e parar, assim como o salmista fez muitas vezes, parar com as dúvidas, para que elas não virem murmuração e não atrapalhem o nosso caminhar. Porque a gente vai ver que a ladeira abaixo, ela acontece. E a gente precisa estar prevenido quanto a isso. Tá? O problema está em deixar a dúvida evoluir e se transformar em incredulidade, assim como os escribas e doutores da lei. O que aconteceu com eles no final das contas? Os saduceus já não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus criavam próprias interpretações da lei de Moisés, deturpando a lei para se favorecerem. E isso é um celeiro para a apostasia, consequente formação de seitas. Próximo slide. Vamos lá então, examinar de maneira mais detida o que eu quis dizer. Até mesmo porque a gente precisa atentar uma coisa muito básica na nossa igreja, nas nossas igrejas. Nem todo erro é heresia, mas toda heresia tem um fundamento em erro. E nós vamos entender o porquê. A dúvida, problemas, crises. Quem não tem problemas aqui? Eu tenho vários. Se a gente começa a verbalizar e começa a externar para o Senhor, colocando em dúvida o que Ele pode fazer por nós, isso é pecado. Tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Então o que nós precisamos ter? Arrependimento e confissão. Ela pode durar um instante, mas tem que ser corrigida. Não se detenham na dúvida. Pega o irmão, aconselha, mas não se detenham na dúvida. Agora, a dúvida persistente, ela vira um erro. Eu acho que a Bíblia ensina isso. Eu acho que Deus é assim. Isso ele vai se deter em questões secundárias da teologia e não se confunde com costumes, por gentileza. Achar que é dúvida se vai de saia ou de calça na igreja, isso é costume. Tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de erro doutrinário. Se eu devo batizar crianças ou não. Tá? Heresia é o erro persistente e que deve ser tratado coletivamente com a igreja. O irmãozinho está pregando que Jesus faz isso, isso e isso não está na Bíblia. Opa, o que está acontecendo? Tá? É isso que precisa ser combatido, porque isso já é a base da incredulidade. Quando a dúvida ela fica persistente no coração, ela gera a incredulidade. Esse foi o grande erro dos fariseus, dos saduceus. Por isso que Jesus falava: cuidado com o fermento deles.
É um fermento. A dúvida é um fermento. É aquele esporozinho que é um mofo que acaba com a sua roupa. Tá? E isso tem necessidade de disciplina. Até mesmo se for o caso de exclusão da pessoa da igreja. Próximo slide. Nós temos aí também, vocês percebem que nós estamos indo num nível de gravidade cada vez maior, né? A heresia persistente que tratada coletivamente, ela é chamada de apostasia, tá? Vem até do grego, que é a pessoa que está longe de alguma coisa, tá? Então, o afastamento completo da comunhão da igreja deve ser feito. A pessoa, por exemplo, ela fala assim, não, as escrituras não são palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro do tio Zé, lá da minha fazenda. Você já passou da incredulidade. Você já está num outro patamar que é perigoso na nossa igreja. Então, tem que afastar. Tá? E nós não podemos ser complacentes com a heresia. Senão, quem é contaminado somos nós. E se não houver arrependimento e reconciliação, nem pensar em voltar, tá? Aí nós vamos para a seita, porque a seita é a consolidação das heresias. Quando os grupos são feitos, as facções são formadas. E curiosamente, se a gente for pela origem das palavras, no próprio latim, quando ele pegou a palavra heresia, haereses, ele transformou em secta, que é para falar de um partido. Ou seja, o sectário, o herege, ele toma um partido. É oposição, não vou dizer o nome de partido aqui para não ficar... partido político, é aquele lá, entendeu? Contra a igreja. É tomar um partido contra a doutrina, teologia, apologética, consequentemente contra a ortodoxia, tá? Próximo slide, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é esse negócio de questão primária e secundária. Então, a questão primária é o seguinte: como que você pode me dizer quais são as 3 principais doutrinas da fé cristã, sem as quais você não pode ser chamado de crente? Percebam isso. Nós precisamos necessariamente defender a divindade de Cristo, a salvação pela graça somente, e a ressurreição de Cristo. Sem isso, você não pode ser definido como cristão, simples assim. Todo cristão que é verdadeiramente cristão acredita nessas 3 básicas. Não eu falei de 5 solas, hein? Eu falei das 3 fundamentais, tá? Para vocês perceberem. Que a gente precisa realmente alertar para o seguinte: as questões secundárias, elas têm elas são mais relativas ao funcionamento da igreja, localmente, na denominação. Eu posso discordar dessas doutrinas secundárias, mas eu não posso taxar a pessoa de herege. Tá? Exemplos claros: forma de ministração do batismo. Eu não posso taxar de herege quem batiza criança, ou por aspersão. Isso é muito grave, porque tem gente que vai no extremo e quer se tornar o fariseu da coisa e começa a falar assim: não vou nessa igreja que eles praticam aquela heresia. Peraí, é erro. Tá? O papel dos dons espirituais. Eu não posso taxar de herege quem fala em línguas, por exemplo. Herege, não estou dizendo que a pessoa não incorra em erro, tá? E aquele debate a respeito de pastor e pastora, que é o chamado debate complementar igualitário. Eu posso dizer que à luz da palavra seja um erro termos pastoras, mas eu não posso dizer que é uma heresia, que a pessoa deve ser expulsa da igreja por causa disso, tá bom? Equilíbrio, lembrem, equilíbrio, tá? Em questões secundárias, a divergência doutrinária é um erro e não uma heresia. Nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, a caridade. Foi citada por Rupertus Meldenius, teólogo luterano do século XVII. Próximo slide. E agora sim, nós vamos entrar de uma maneira bem objetiva, até já encaminhando já para a conclusão, sobre seita e heresia. Aqui no quadro, vocês percebem o seguinte:
nós temos duas células. Eu tentei desenhar células, tá bom, pessoal? Não é aquela coisa maravilhosa, mas perceba o seguinte, apenas para o conceito, para facilitar para vocês entenderem. A de cima, ela é uma célula saudável. Imagine uma célula saudável, do nosso corpo, da nossa pele e tal. Quem é da área vai saber. A de baixo, você viu que tem uns pontinhos azuis lá, né? É uma célula cancerosa. É uma célula cancerosa. E aqui eu fiz questão de definir justamente o que é uma célula normal. Ela tem um crescimento saudável, ela tem um fundamento seguro, a multiplicação dela é consistente e ela visa a construção do corpo. A célula cancerosa ela tem um crescimento anormal, o fundamento dela é um agente carcinogênico, ou seja, agente que causa câncer. A multiplicação dela é anormal e nociva e ela quer destruir o corpo. A célula normal é a igreja bíblica e a outra é uma seita. Simples assim, tá? Próximo slide, por favor. Nisso a gente pode perceber de uma maneira muito clara que existe uma caracterização que nós precisamos aprender e por isso que eu coloquei os 4 operadores aritméticos. Essa técnica foi ensinada pelo Instituto Cristão de Pesquisas, tá? Uma organização lá do Rio de Janeiro. O que quer dizer? Como você pode então pensar que existe uma seita? É a soma, ela adiciona algo às Escrituras, subtrai algo da glória de Cristo, multiplica outros meios para a salvação, não basta apenas a graça. E ela se divide, não basta crer em Deus, você precisa ser fiel a uma estrutura religiosa. E no próximo slide existe um exemplo. O catolicismo romano. Sim, ele pode ser sim caracterizado como uma seita. A presbiteriana, por exemplo, ela diz taxativamente que o catolicismo é uma seita, e eu vou explicar o porquê. Quem adiciona algo às escrituras através de tradição e magistério? Quem adiciona os livros apócrifos às escrituras? Quem subtrai da glória de Cristo e diz que Maria foi concebida sem pecado, e diz que o Papa é o vigário de Deus, ou seja, o substituto de Cristo na terra? Quem multiplica os meios de graça, de salvação, através de purgatório, de boas obras e penitências. E quem divide, dizendo que você tem que ser você não basta ser salvo, não basta você ser de Deus ou crer em Deus, você precisa estar na Igreja Católica, porque extra ecclesiam nulla salus, não há salvação fora da Igreja Católica. O que eu posso dizer de alguém que crê dessa forma? Seita. Vocês pegam qualquer seita e religião e tentam encaixar aí, dá certo. Tá bom? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Próximo slide, por favor. E agora as heresias? Como é que nós podemos caracterizar as heresias, né? Só que aí, pessoal, é mais complexo. Por quê? As heresias não é tão fácil assim de caracterizar. Elas, na verdade, elas não se dão de uma forma matemática, você tem que analisar o contexto. Distorção e rejeição. Distorção do cristianismo bíblico e de rejeição da doutrina histórica e da doutrina que a igreja ensina desde sempre, tá? E elas não são novidade, eu vou explicar basicamente de maneira muito rápida para vocês algumas das mais conhecidas que nós temos aqui. Por exemplo, o maçonismo, ele rejeitava o Antigo Testamento. Já ouviram falar daquele negócio? O Deus do Antigo Testamento é mau, o do Novo Testamento é bom. Isso é heresia maçonista, tá? Tertuliano derrubou de modo explícito, porque um testamento não anula o outro, né? O Deus bom também é um Deus justo, né? Sabelianismo. Essa é muito engraçada, porque os sabelianos, eles acreditavam que Deus, você assumisse um personagem. Ele vem para a terra, cara de Cristo. Ele volta para o alto, cara do Espírito Santo. Lá em cima é a cara do Pai. Ele assume personagens. Não. A Trindade são 3 pessoas. Entendeu? Socinianismo, ele rejeita a natureza triuna de Deus, diz que o Espírito, sendo apenas uma força ativa é testemunho de Jeová, fala a mesma coisa assim. Os testemunhos dos unicistas são socinianos, eles defendem essa heresia. Eles falam que Jesus não morreu na cruz, tá? Que foi apenas um exemplo de sacrifício. A gente sabe que não é por aí, o Concílio de Nicéia derrubou isso. Quanto à natureza de Cristo, nós temos o arianismo,
que filho como criatura e não criador, não é igual ao pai, que Deus se tornou pai apenas depois da criação do filho. Olha a maluquice que ensinam. Ou seja, Deus sempre foi Deus, aí Cristo desceu para a terra, ele se tornou pai. Cristo foi criado, foi derrubado, porque Pai, Filho e Espírito Santo compartilham da mesma substância, chamado homousios, né? Nestorianismo, Jesus não tem apenas, tem duas naturezas, como Deus e como homem, mas tem duas personalidades. Uma nascida com Maria e outra com Deus. Aí o concílio de Éfeso derrubou, Jesus é homem e Deus, poxa, né? Monofisismo, ele diz que a natureza de Cristo se fundiu à divina na encarnação, ele nega com isso que Cristo foi humano, basicamente. Monotelismo, Jesus tem apenas a vontade, somente a divina. Peraí, mas ele teve fome, ele teve sede, como é que Deus, a vontade divina vai ter fome? Entendeu? Quanto à natureza da salvação, nós temos o gnosticismo, que é uma das mais antigas heresias, né? Que ela diz que a salvação vem por meio, não da graça, mas do conhecimento de Deus. Os ocultistas usam muito isso. Pelagianismo, essa daí é uma das mais perigosas e muito atual. Percebam simplesmente pelo seguinte, eu não estou podendo agora, tá? O homem, segundo Pelágio, era essencialmente bom. Ele não herdou o pecado original de Adão, ele aprendeu a ser mal em comunidade, por sua própria vontade ele pode chegar a Deus, negando assim a graça. Tá? Foi derrubada pelo concílio de Cartago, mas foi ressuscitada em partes pelos arminianos. E o montanismo, essa é para arrasar mesmo, sabe? Sabe o que o Montano falava? Que ele era o Espírito Santo. E que a Priscila e a Maximila também tinham capacidade de receber revelação divina. Aí o Jerônimo, Justiniano, vários pais da igreja já derrubaram essa heresia. Só que nós temos as perigosas heresias modernas. Porque essas aqui são as que eu citei, são as antigonas. Mas essas daqui. Teologia da prosperidade. Vem cá, pessoal. Será que Cristo morreu para nos dar uma BMW? Nos dar um salário de 15 mil por mês? Será que nós podemos reivindicar alguma coisa de Deus? Apostolado moderno, tantos é que se definem como apóstolos, eu faço os critérios, se tiver menos de 2.000 anos de idade, eu não acredito em você como apóstolo. Tá? Eu sou a igreja, igreja de eclesia, que vem de assembleia, de ajuntamento. Ah, mas individualmente ninguém é igreja não vem com essa história não, isso é heresia. Doutrina do trízimo, já ouviram falar? Existe o dízimo, né? O trízimo é 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Eu nem preciso, né, dizer quem que ensina isso daí, né? É alguém com uma voz assim, né? Com um chapelão, né? Arminianismo, heresia sim, não é erro doutrinário não. Esse negócio do aceita Jesus é muito complicado, porque ele vem diretamente de Pelágio. Ele diz que a gente ainda tem uma capacidadezinha para a gente poder se aproximar de Deus, que Deus dá 9 passos em nossa direção, mas não dá o 10º. Isso é humanismo secular, pessoal. Isso é raiz grega e romana. Não tem nada de cristão isso daí. A salvação pela graça. E se Deus não fizesse isso, a gente estaria perdido eternamente. Tá? Eu não estou aprofundando nenhuma dessas, a gente pode conversar depois sobre isso, quem ainda tiver dúvida. Sabatismo. A guarda do sábado como costume poderia ser feita, assim como do domingo. O problema é que eles condicionam a guarda do sábado à salvação. Heresia. Judaísmo messiânico, pessoal que usa shofar, Arca da Aliança, introduz a Arca da Aliança no culto, Baruch Adonai, Shem Adonai, aquelas coisas todas, eles acham que seguindo assim, eles vão conseguir alguma coisa. De maneira alguma. Tem também os adeptos do nome Yoshua, que se você não falar o nome de Jesus correto, como Yeshua, com as letras tudo certinho, você não diz o nome de Deus, então você está pronunciando o nome de Deus em vão. Nem preciso dizer o que significa isso. Mas nós temos ainda, próximo slide, que analisar uma coisa.
As heresias não são ensinadas assim à toa na igreja. Existem os chamados falsos profetas, os falsos mestres, e com eles a gente precisa tomar muito cuidado. E por isso, próximo slide, eu separei em 7 personagens que a gente vai analisar de uma maneira muito rápida, tá? Eu até coloquei as referências aqui, mas eu preciso que os irmãos deem uma olhada no seguinte sentido. A Bíblia, ela toda ensina a respeito desses falsos mestres e diz pra gente, cuidado, tá? O herege, a gente já disse quem é. Em Judas 4, por exemplo, diz que alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Tome cuidado. O charlatão, preciso dizer quem é? Piedade como fonte de lucro. A pessoa pensa que usando do evangelho ela vai, ganhar dinheiro.